Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor de vocês aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai continuar com a parte básica da Química Orgânica, falando sobre classificação de carbonos e cadeias. Tem várias categorias e jeitos de entender essas categorias. A gente tinha visto na última aula que a Química Orgânica nada mais é do que a química das cadeias de carbono. A gente viu que o carbono era ótimo para fazer esse tipo de molécula, porque o carbono tem uma variedade muito grande de ligações, ele pode fazer 4, e com isso ele consegue fazer ligação simples, dupla, tripla, à vontade, com várias combinações, o que torna ele bastante versátil. E a gente também tinha visto que as ligações carbono-carbono são muito fortes, de um jeito que você tem uma cadeia baseada em carbono, te dá um esqueleto muito estável, bastante resistente a mudanças. E a gente pode falar também de classificação de carbonos dentro das cadeias. Isso porque o mesmo carbono pode estar ligado a vários outros. Pode estar ligado a só um carbono, a outro, aos outros 2, 3, assim vai. Por exemplo, vou desenhar aqui esse exemplo aqui na lousa só para a gente poder fazer o passo a passo. Então, vou fazer aqui a classificação de carbonos. Na verdade, essa parte é bem tranquila. Os nomes da orgânica geralmente são os mais chatos, mas não tem muito segredo em volta deles. Então a gente estava vendo esse desenho aqui, uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aí aqui em volta tem 1, 2, 3. E aqui embaixo do penúltimo tem 2. Como que a gente pode entender os carbonos? De novo, a classificação para carbono é mais simples. Quantos carbonos ele está ligado? Com quantos outros carbonos ele se liga? Se ele se ligar a apenas um ou outro carbono, ele é o que a gente chama de carbono primário. Os que estão em vermelho são carbonos primários. Carbonos primários, no caso. E eu vou marcar ele de novo aqui. Esse carbono aqui de cima está ligado com só outro carbono. Esse aqui na esquerda também está ligado com só outro carbono. Esse aqui embaixo também. E esses aqui das duas pontas também estão. Todos esses carbonos que estão em vermelho são carbonos primários. Porque se você for ver, eles se ligam com apenas um outro carbono. Nesse caso aqui da esquerda, os 3 estão ligados com o carbono aqui no meio. E dos carbonos da direita, os 2 estão ligados com esse carbono aqui. Só um outro carbono, carbono primário. E qual que é o nome do carbono que está ligado a 2 outros carbonos? É um secundário. Se ele estiver ligado a 2 outros carbonos, ele é um carbono secundário. Então, por exemplo, esses carbonos aqui, ó, esse carbono que eu vou fazer de roxo, esse carbono e esses carbonos são carbonos secundários. Se você for ver, todos eles estão ligados a 2 outros carbonos. E se estiver ligado a 3 outros carbonos, vai ser um carbono terciário. O que eu vou destacar aqui de laranja, que é esse aqui do meio, ó, ele é um carbono terciário. E o carbono faz no máximo 4 ligações. Então ele no máximo pode ser um carbono quaternário, ligado a 4 outros carbonos. Então esse carbono aqui, que eu vou fazer de verde, ele é um carbono quaternário. Se você for ver, está ligado a 4 outros carbonos. E essas são as 4 possibilidades que a gente tem para carbonos na cadeia. Erros comuns em relação a isso, tá? Se a gente fosse fazer os erros mais comuns ligados a essa parte, seria o seguinte. Esse carbono aqui, por exemplo, ó, esse aqui, que eu vou destacar de vermelho. Este carbono é de que tipo? Primário, secundário, terciário ou quaternário? Muita gente fala, pô, ele vai ser quaternário porque ele faz 4 ligações com outros carbonos. 3 aqui com esse carbono da esquerda, da direita, e 1 aqui com esse carbono da esquerda. Só que a classificação não é em relação a quantas ligações ele faz com outros carbonos. Essa referência, essa classificação, vê quantos carbonos estão ligados com ele. Só tem 2 carbonos ligados com ele. Esse e esse. 2 carbonos ligados. Então, esse carbono aqui do meio, ele é secundário.
Então não importa quantas ligações ele faz com outros carbonos. Nesse caso aqui ele faz 4, mas ele não é quaternário por causa disso. Ele é secundário porque está ligado com 2 outros carbonos. Tem 2 carbonos se ligando a ele. Outro exemplo, se eu tivesse isso daqui, esse carbono aqui no meio, o que ele é? Esse carbono aqui no meio está ligado com quantos outros carbonos? 1, 2, 3 carbonos. Então ele é um carbono terciário. Esse é o erro mais comum da classificação de carbonos. Confundir o critério, né, que é ver quantos carbonos estão ligados ao carbono que você está analisando, com a quantidade de ligações. Não é sobre ligação, não é isso. É sobre quantos carbonos tem em volta ligado com ele. E lógico, esses carbonos vão se organizar em estruturas mais complexas, conhecidas como cadeias carbônicas. E por serem mais complexas, as cadeias carbônicas têm mais tipos de classificação, de acordo com todos esses parâmetros que a gente colocou agora. Ramificação, presença de ligação dupla ou tripla na cadeia, formação de compostos fechados, que a gente chama de ciclo, ou cadeias fechadas, presença de heteroátomos, átomos que não são carbono, no meio da cadeia de carbonos, e o último critério, que é um pouquinho mais complicado, que eu deixei para o final, chamado aromaticidade. O que é a classificação de cadeia por ramificação? Então, vou botar aqui classificação de cadeias. Por ramificação, geralmente é a primeira que se vê porque é a mais simples. A ramificação é o seguinte. Vamos pegar essa cadeia aqui, que nem está no desenho do slide. Desenhar as 4 possíveis ligações que ele pode fazer. Se fosse só ligação simples, a gente tem que lembrar disso. Estou assumindo só ligação simples para facilitar um pouco a vida. Eu não vou botar hidrogênio ainda. Vamos supor que a gente tivesse essa cadeia de carbonos. A classificação por ramificações, ela pressupõe que você sabe o que quer dizer a cadeia principal. O que é cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que vai respeitar certos critérios que a gente vai ver nas próximas aulas. Por enquanto, vamos fingir que essa é de fato a maior sequência de carbonos possível e imaginável nessa situação. Essa é a maior sequência de carbonos que a gente pode ter. Deixa eu botar aqui fora, na verdade. Então, essa aqui é a cadeia principal. Esse retângulo que eu fiz vermelho é a cadeia principal. A maior sequência de carbonos possível no nosso desenho. A gente vai aprender como definir essa cadeia nas próximas aulas. Vamos supor que em volta dela só tivesse coisas que não são carbono. Vamos supor que eu fosse desenhar as outras ligações dos carbonos e só tivesse coisa que não fosse carbono. Só coisa que não é carbono. Poderia, por exemplo, ter um oxigênio aqui, um nitrogênio, que a gente também vai ver em outras aulas. Coisas que não são carbono. Se isso acontecer, essa cadeia se chama cadeia normal ou não ramificada. Por que não ramificada? Ramificação, por definição, é uma coisa de carbono que sai da cadeia principal. Aqui em volta dessa cadeia não tem nada de carbono ligado à cadeia principal. Se você ver, tem H, tem nitrogênio e tem oxigênio. Não tem nada de carbono envolvido nessa cadeia. Então a gente chama isso aqui de cadeia normal ou cadeia não ramificada. É exatamente a mesma coisa. Agora vamos supor que eu fosse fazer a mesma cadeia. Então aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou desenhar exatamente as mesmas coisas. Um H, outro H aqui, um OH, um NH2. E agora eu vou colocar uma coisa de carbono saindo da cadeia principal. De novo, essa aqui é a nossa cadeia principal. E agora a gente vê que tem uma coisa de carbono saindo dela. Uma coisa de carbono, né? Um carbono que não está envolvido na cadeia principal. Isso é o que a gente chama de ramificação.
Uma ramificação é uma coisa de carbono que sai da cadeia principal, que não está inclusa na cadeia principal. Nesse ponto é como se a explicação que se dá é pensar na cadeia principal como se fosse o tronco de uma árvore, a parte principal da árvore, e as coisas de carbono que não estão inclusas como galhos, como coisas que saem. Ah, mas por que o NH2 não conta como ramificação, ou esse OH aqui com oxigênio? Porque ramificação é só coisa de carbono, por definição é só coisa de carbono que sai da cadeia principal. Isso aqui está ligado com nitrogênio, isso aqui está ligado com oxigênio. Isso aqui não tem coisa de carbono envolvido. Aqui tem um carbono aqui, saindo da cadeia principal. Isso aqui é uma ramificação. Então, isso aqui é uma cadeia ramificada. Então, se tiver coisa de carbono saindo da cadeia principal, um carbono ligado na cadeia principal que não faz parte dessa cadeia principal, a gente conta esse carbono como uma ramificação. A nossa cadeia é ramificada, em contraste com a cadeia não ramificada, ou cadeia normal. Essa é a classificação por ramificação. Classificação por insaturação. O que é uma insaturação? É uma ligação dupla ou tripla. Isso é uma insaturação. Então, sempre que a gente desenhava ligações duplas ou triplas, nas outras aulas, a gente tem um nome para isso que é insaturação. A gente só não falava porque insaturações é um termo muito usado na química orgânica só. Então a gente nunca teve que se preocupar com isso. Mas como a gente está falando de orgânica agora, a gente vai começar a usar esse tipo de nomenclatura. O que é uma cadeia insaturada? Uma cadeia insaturada é quem tem insaturação na cadeia. Então, por exemplo, aqui está a minha cadeia principal. Aqui está a maior sequência de carbonos possível, até porque essa é a única possível. E a ligação dupla está nessa cadeia principal. Então ela é uma cadeia insaturada. Porque tem uma insaturação. A ligação dupla ou tripla, nesse caso uma dupla, está na cadeia de carbonos. Então essa cadeia é insaturada. E se eu tivesse só isso aqui, ó? Só tem ligação simples aqui. E o oposto de insaturado é saturado. Só ligação simples. Então isso aqui é a mesma coisa que falar só ligação simples entre os carbonos da cadeia principal, tá? Entre os carbonos da cadeia principal, da maior sequência de carbonos possível, que por enquanto tá simples assim, mas a gente vai ver melhor como isso funciona nas próximas aulas. Erro muito comum. Isso aqui é uma cadeia insaturada ou saturada? Tem ligação dupla ou tripla na cadeia ou é só simples? Muitas pessoas vão falar que é insaturado porque tem uma ligação dupla aqui. Só que a gente tem que lembrar que a nossa cadeia principal é a cadeia de carbonos. Esses são os carbonos da cadeia. E entre esses carbonos só tem ligação simples. Aí você fala, pô, mas tem uma ligação dupla aqui. Mas essa ligação dupla está com um oxigênio. Está fora da cadeia. Essa aqui é a parte que interessa para a gente ver. É a ligação dupla, como a gente viu aqui no retângulo, está fora desse retângulo. Está fora dessa região da cadeia principal. Então essa aqui é uma cadeia saturada. Entre os átomos de carbono da cadeia, só tem ligação simples. A ligação dupla, tá bom que tem uma insaturação, mas é com o oxigênio que está fora da cadeia principal. Então isso não conta. Está falando de cadeias de carbono com ligação dupla ou não, ou ligação tripla ou não. Logo, as ligações que me importam são as ligações dentro da cadeia, não fora dela. E isso aqui está fora. Formação de ciclo. Essa aqui é até mais fácil. Aberta ou fechada, basicamente. Se a minha cadeia não forma uma coisa fechada nela mesma, que nem o caso da esquerda, se ela é aberta, a gente fala que é uma cadeia aberta, ou não cíclica, acíclica. É isso que esse A quer dizer. Então, cadeia aberta ou acíclica. Para se opor ao conceito de cadeia cíclica ou fechada. Porque ela está fechada. Um ciclo é uma coisa fechada nele mesmo. Um círculo é um ciclo, por exemplo. Então, se a cadeia fecha em torno dela mesma, é uma cadeia cíclica. Ou uma cadeia fechada, a mesma coisa. E se tiver, que no caso da direita, uma parte fechada, que é esse triângulo, e está saindo uma parte aberta na direita, aí isso é uma cadeia mista. Tem uma parte fechada e uma parte aberta. Só isso. A classificação por ciclos é só isso.
E a classificação por heteroátomos. O que é classificação por heteroátomos? É a classificação pela presença de átomos que não são carbono no meio da cadeia de carbonos. Então, por exemplo, essa cadeia aqui tem um oxigênio. Esse composto tem um oxigênio. Mas a nossa cadeia de carbono só tem carbono? Tem alguma coisa que interrompe ela? Resposta é não. Só tem carbono aqui no meio. Ou seja, só tem um átomo, que é o carbono, nessa cadeia principal. E como só tem uma coisa do mesmo, que é só carbono, a gente fala que essa cadeia é homogênea. Homogênea quer dizer que a forma dela é idêntica em toda a extensão, em toda a cadeia. Só tem carbono. Só carbono. Agora vamos imaginar que esse oxigênio estivesse aqui no meio. Pergunta que eu faço é, tem como desenhar a sequência de carbono sem envolver o oxigênio? E a resposta é não. Não tem como você desenhar essa sequência de carbonos sem esse O no meio, interrompendo a sequência. E o composto de homogêneo é heterogêneo. Ou seja, é uma sequência, uma cadeia de carbonos em que um átomo que não é carbono participa. Não tem como desenhar essa sequência sem envolver oxigênio. Por isso é uma cadeia heterogênea. E a aromaticidade, que é um dos mais complicados, a gente vai falar por causa disso. Se descobriu no século XIX vários compostos de muita importância hoje em dia que estavam ligados inicialmente a coisas que tinham um cheiro forte, tipo cravo, alimento de flor de modo geral. E sempre se via que, através de análises que esses compostos que estavam um cheiro para comida, para cravo, para flor de modo geral, tinham uma estrutura padrão. Que por causa de estar relacionado com cheiro, com aromas, ficou conhecido como estrutura aromática. Cravo tem compostos com estrutura aromática, rosas, flores com cheiro tem esses compostos. E se descobriu logo depois que não era só cheiro que elas faziam, elas podiam participar de muita reação que a gente usa hoje em dia. E por causa disso se criou uma nomenclatura, uma classificação à parte, chamada aromaticidade. Compostos aromáticos, que respeitam a estrutura e as regras desses compostos que foram descobertos no século XIX, que dão cheiro para coisas. O que tem que ter para ser um composto aromático? 2 requisitos. Primeiro, cadeia fechada. Não pode ter cadeia aberta, só fechada. Segundo requisito, ligações duplas e simples que se alternam. Essa parte é muito importante. Por exemplo, vou desenhar o composto aromático mais famoso do mundo. Isso aqui chama benzeno. Ele é o composto padrão e está na estrutura padrão da maioria dos compostos aromáticos. Vamos ver se ele é aromático mesmo? Tem cadeia fechada? Isso aqui é cadeia fechada. Não está aberta numa linha. Realmente é um ciclo. Tem duplas e simples que se alternam? Eu vou fazer dupla de azul e simples de vermelho. Então vamos lá. Tem uma dupla aqui. Depois vem uma simples. Depois vem outra dupla. E depois vem uma simples. Outra dupla. E uma simples. Se você for ver, está sempre azul, vermelho. Ou dupla simples, dupla simples. Então, ele atende aos 2 critérios. É uma cadeia fechada, com duplas e simples que se alternam. É aromático. E essa é a parte que importa. Que importa pra gente. O composto que a gente está olhando tem que atender as 2 características ao mesmo tempo. Não pode ser só um ou outro. Se não for os 2 ao mesmo tempo, tá errado. Então vamos supor que eu fizesse uma coisa muito parecida. Só que eu só fizesse isso aqui.
É uma cadeia fechada, realmente. Agora vamos ver se atende ao segundo critério. Dupla, simples, 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 dupla, simples. Eu não tenho alternância. Eu não tenho esse comportamento aqui. Então ele só atende um requisito. Isso aqui é um composto não aromático. Também conhecido, mas essa nomenclatura é muito antiga e quase ninguém usa, alifático. Já caiu bastante isso aqui em vestibular, não cai tanto mais. Geralmente o pessoal usa não aromático. Mas alguns vestibulares ainda bem conteudistas, que pregam muito mais decorativo de nome do que outra coisa, usam alifático de vez em quando. Então, cadeias alifáticas são simplesmente cadeias não aromáticas. Essa classificação é até um pouco mais direta. A sua cadeia é aromática? Não, então é alifática. Uma cadeia não aromática. E quando que não vai ser aromático? Quando não respeitar esses dois critérios ao mesmo tempo. Se for aberta, não pode ser aromática. Já começa por aí. Ah, e se for fechada e não tiver duplas e simples que se alternam? Também não pode ser, porque tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não pode ter um ou outro. E com isso a gente começa a fechar a parte de cadeias, classificação de cadeias. Então deixa eu desenhar um exemplo aqui. Vou desenhar uma cadeia pra gente. Vamos classificar ela. Então, botar uma ligação tripla aqui. Então vamos lá. Aqui tem que fazer 4 ligações, né? Então tem que ter um hidrogênio ligado aqui. Esse aqui já faz 4 ligações. De hidrogênio nenhum. Oxigênio faz 2 ligações. Já está fazendo 2. Esse carbono está fazendo 2 ligações. Tem que fazer 4 no total. Então está faltando 2 hidrogênios. E esse carbono está fazendo uma ligação só. Tem que fazer 4. Então faltam 3 hidrogênios para eu completar. Então aqui vamos tentar desenhar a nossa cadeia principal. Que parece que vai ser essa daqui, né? Uma linha retona. Deixa eu só desenhar só os carbonos. E essa é a maior sequência de carbono que eu posso pensar. Primeiro, ramificada ou não ramificada? Tem alguma coisa de carbono que sai desse retângulo vermelho que é a nossa cadeia principal? Não tem. Então é uma cadeia não ramificada. Aberta ou fechada? Isso parece formar um ciclo? Não forma. Isso aqui é uma cadeia aberta. Saturada ou insaturada? Entre os carbonos da cadeia tem uma ligação dupla ou tripla? E a resposta é que tem. Tá bem aqui. Isso aqui é uma cadeia insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Isso quer dizer, tem alguma coisa que não é carbono no meio da sequência de carbonos da cadeia principal? E a resposta é que tem. Tem um oxigênio bem aqui. Então é uma cadeia heterogênea. E por último, isso aqui é uma cadeia aromática? É uma cadeia fechada com duplas e simples que se alternam? A resposta é não. Na verdade, ela não tem nenhuma das duas características. Então isso aqui é uma cadeia não aromática. Simplesmente isso. Essa é a análise que você vai ter que fazer. E nas próximas aulas a gente vai aprender o que é uma cadeia principal, como identificar do jeito certo. É basicamente esse tipo de coisa que esse vestibular pode te cobrar. Tá bom que ele pode ter um texto do fundo, que ele vai dar todo um contexto, não sei o quê. Mas no fundo, classificação de cadeia e carbono é isso. Como que a gente pode representar as cadeias? Você viu que eu desenhei cada ligação com hidrogênio eu coloquei. Só que isso para moléculas pequenas até que é fácil. Para moléculas muito maiores, como 8, 9, 10 carbonos, desenhar ligação por ligação vai ser muito chato e muito complicado, mano. Por isso que a gente tem outros modos de desenhar cadeias. De um jeito mais simples, vamos dizer assim. Menos complexo. A gente pode resumir informações sem perder
o conteúdo da coisa, sem perder a parte que importa. Então, por exemplo, deixa eu desenhar essa molécula aqui de novo. Cada ligação com hidrogênio aqui na mão desenhando. Não tá errado, tá? Isso aqui tá certo. Como que eu posso resumir isso? Eu posso só focar nos carbonos. O que importa no carbono na química orgânica, vou focar nele. Esse carbono aqui da esquerda tá ligado com quantos hidrogênios? 1, 2, 3. Então eu posso falar que isso aqui é um CH3. Um carbono ligado com 3 hidrogênios. Esses 3 aqui no caso. Ele está ligado com outro carbono. Esse carbono está ligado com quantos hidrogênios? 1, 2. CH2. Esse carbono aqui está ligado também com outros 2 carbonos. Então CH2 também. Que está ligado com o carbono que na ponta está ligado com 1, 2, 3 hidrogênios. CH3. Outro jeito de representar, inclusive um dos mais famosos. Posso apagar as ligações. Isso aqui começa a ficar um pouquinho mais confuso, quase ninguém usa isso. Mas eu posso simplesmente escrever assim, e a pessoa, sabendo que o carbono faz 4 ligações, tem que se ajeitar para chegar nisso aqui. Ou nisso daqui também. Mas, de novo, não é tão claro e o pessoal, quando vai desenhar isso, não desenha desse jeito. Ou também posso desenhar de um jeito ainda mais preguiçoso, que é o jeito que eu mais uso. Traços. Pontos e traços. Como que funciona? 2 regras. Cada carbono vai ser uma ponta desses traços. Segunda regra, ligações com hidrogênio não precisam ser mostradas. Ligações de carbono com hidrogênio especificamente. Ligações de carbono com hidrogênio não precisam ser mostradas. Então vamos lá. Eu sei que tem um carbono aqui ligado com outro carbono. E esse outro carbono está ligado com quem? Com mais um carbono. Que está ligado com quem? Com um outro carbono, o quarto, na outra ponta. Isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono, isso aqui é um carbono. Cada ponta desses traços, 1, 2, 3, 4, representa cada carbono daqui de cima. Ou daqui de cima, tanto faz. Segunda regra, a ligação carbono com hidrogênio não precisa ser identificada. Por isso que você vai ver, pô, mas esse carbono está fazendo uma ligação só? Não, não, não. Esse carbono faz uma ligação com outro carbono. Mas vai se esperar que você entenda que, como não precisa ser mostrada, para acabar as 4 ligações tem que ter mais 3 hidrogênios. Parte importante, e se tiver ligado com outra coisa que não for carbono? Aí eu vou ter que mostrar. Nesse caso aqui, eu estou colocando o oxigênio em evidência no desenho. Por quê? Porque essas pontinhas aqui de traço são só referentes a carbono. E só carbono. Qualquer outro átomo, que seja oxigênio, nitrogênio, enxofre, tem que ser mostrado. E as ligações com esse outro átomo têm que ser mostradas. Por isso que tem um O no meio dos traços. Porque eu tenho que mostrar. Eu preciso identificar ligações que não sejam com outro carbono ou com hidrogênio. É parte importante. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho essa cadeia aqui, ó. Por que eu fiz um zigue-zague? Porque as ligações carbono com hidrogênio, quando o carbono tem uma geometria de tetraedro com 4 ligações diferentes, se você não lembrar disso, eu tenho uma aula só de desenho de molécula, com todas as geometrias, para relembrar. O desenho da geometria é um tetraedro. É isso aqui, um carbono no meio. 1, 2, 3, 4. Isso aqui seria um carbono com 4 hidrogênios. Só que aqui, estou falando o seguinte, tem outro carbono. E esse carbono está ligado com outro carbono. Sempre respeitando a geometria do carbono. Nos outros desenhos eu não respeitei a geometria. Desenhei tudo reto. Mas se eu fosse desenhar, e respeitando a geometria de tetraedro, 4 ligações em volta do carbono, eu ia ver que eu formo justamente um zigue-zague em volta dele. Eu formo um zigue-zague. Tá de sacada de vermelho. Por isso que é desse jeito.
E vamos supor agora que não seja só uma ligação simples. Vamos supor que eu tenho uma ligação tripla, uma dupla, que seja. Desenhar mais embaixo. Então, 1, 2, 3. Pronto. H3. E aqui não tem mais nenhum, porque está fazendo 4 ligações já. Aqui está fazendo 4 ligações, aqui é H3. Pronto. Um jeito de ver isso é o seguinte, ó. Esse carbono aqui, geometria tetraédrica, que nem ali em cima. 1, 2, 3. Aí vai ter o outro carbono aqui embaixo. Carbono esse está fazendo uma ligação tripla. Ligação tripla é geometria de linha, linear. Então, C. E esse carbono está fazendo ligação com um outro carbono. E esse carbono aqui ele é tetraédrico, ele tem outra ponta. Então, ele também faz 4 ligações. Porque você tem uma geometria agora de linha, você consegue perceber que agora não é um zigue-zague. Ele vem, quando vai fazer o zigue-zague, ele desce reto e depois ele sobe. Desce reto, depois sobe de volta. Por isso que isso vai me dizer o seguinte, ó, quando nós for fazer o zigue-zague, você não pode fazer um zigue-zague normal. Você tem que fazer aqui de reto, ligação tripla, pra cá. Quando é uma ligação dupla ou tripla, você não consegue fazer um zigue-zague por causa desse desenho aqui. Você tem que fazer uma linha reta, porque a linha reta é a geometria certa. Pô, vamos supor que ao invés de um CH3, tivesse um oxigênio aqui, um OH, que a gente vai ver que é um álcool. Não vai mudar nada, que é outra ligação simples, só que no caso agora com oxigênio. Mas quando chegar aqui eu vou ter que mostrar ela. Agora que tem oxigênio, eu tenho que mostrar que tem oxigênio. Então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que mostrar que esse carbono está ligado com o OH. Lembrando que eu não preciso mostrar a ligação carbono com hidrogênio. O resto eu tenho que mostrar. Então tá aqui. OH ligado no carbono. E esses são os 4 jeitos de representar. O jeito detalhado, com todas as ligações em evidência. O jeito resumido com as ligações. O jeito resumido sem as ligações, com e sem as ligações aqui no caso. E o jeito resumido com linha, fórmula de traço. Em que cada carbono é uma ponta desses traços. E ligações de carbono com hidrogênio não precisam ser mostradas. Lógico, se tiver outro átomo que não é oxigênio, que não é carbono, tem que ser mostrado na estrutura para explicitar que não é um carbono. Senão não tem como saber. Gente, é só ficar por aqui. Foi uma aula um pouquinho mais pesada, porque a gente vai usar muito dessa aula nas próximas aulas seguintes. Entender como desenhar a cadeia carbônica, até porque eu já aviso, a fórmula de traço é a fórmula preferida de prova e vestibular. Então, saber entender como isso aqui funciona é super importante para a gente conseguir resolver exercícios de modo geral. Então, se te ajudou, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém que sempre duvida química orgânica, que é uma parte mais pesada da química. E se você quer aprender mais química, aprender mais rápido em menos tempo, me segue no Instagram, @prof.galdino, que eu posto coisa quase todo dia tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Essa aula fica por aqui, vejo vocês na próxima aula, até mais.